Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao perfil da editora ProName. Eu sou Eliana Moriá e eu estou aqui para chamar a sua atenção para mais um dia dessa série de lives do Mulheres de Excelência. Hoje nós temos uma convidada super especial aqui para tratar de um tema que é muito comum no meio das mulheres, no meio dos homens, no meio dos adolescentes, de crianças, de jovens. Há um tempo atrás, esse não era um tema tão comentado, não era um tema assim que trazia tanta polêmica, mas com o passar dos anos foi se aprofundando e ganhou até um nome, né, para essa situação que acontece entre jovens, mulheres, adultos, crianças, velhos, idosos, né? Então hoje eu quero convidar você para participar com a gente. Hoje nós estamos no quinto dia da nossa série de lives do Mulheres de Excelência. Para quem não sabe do que se trata, Mulheres de Excelência é um livro com a participação de 9 autoras maravilhosas, de 9 autoras incríveis, que traz temas sobre maternidade, sobre feminilidade, sobre família, sobre bullying, sobre abuso sexual, sobre trauma. Muitas histórias tristes, mas principalmente todas elas vêm acompanhadas de muita superação. E hoje eu quero receber aqui a nossa autora, que já está presente na live. Deixa eu aceitar. Vamos aqui receber uma das autoras incríveis do Mulheres de Excelência, ela, a Daniele Pascoal, ela que é uma mulher incrível, faz parte do grupo de coautoria e está aqui com a gente. Hoje seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Eliana. É um prazer estar aqui. É um privilégio ter feito parte desse projeto lindíssimo, essa experiência inenarrável que nós tivemos. Gostaria de agradecer a você, agradecer a todas as mulheres, né, as 9 mulheres que fizeram parte aí até o fim desse livro, que foi concebido com muito amor, muito carinho, muita dedicação e persistência. Muito obrigada, né, pela honra também, por ter se permitido viver esse momento junto com as outras mulheres de excelência, por permitir abrir o seu coração, compartilhar a história com o mundo. Todos os dias eu tenho falado aqui nas lives que não é uma situação fácil, que não é algo fácil realmente, né, entrar para dentro da gente, às vezes cutucar algumas feridas que o tempo nos causou, né, que a gente passou, mas se torna extremamente necessário quando a gente decide viver uma história diferente do que todas as outras pessoas estão vivendo. E com certeza ter você no nosso projeto, ter a sua história de dor, mas principalmente ter a sua superação, fez muita diferença para o nosso projeto e é uma história que vai fazer diferença para o mundo. Em breve, né? Em breve essa história estará espalhada para o mundo, tocando o coração de outras mulheres, de outros seres humanos, de homens também, porque esse livro não é só para as mulheres, também tem conteúdo para os homens que quer desvendar os segredos do mundo feminino. E Dani, eu queria que você se apresentasse pra gente aqui. Quem é a Dani? Quem é a Daniele Pascoal? Claro, eu sou Daniele, Dani, né? Conhecida por todos por Dani. Eu tenho 41 anos, moro no interior de São Paulo, Marília, mas eu sou de Tupã, nasci em Tupã. Sou pedagoga de formação. Há 20 anos eu atuo com educação infantil e nessa minha trajetória eu já passei por quase todas os cargos ali referentes à educação infantil, amante da leitura, amante de educação física, amante da musculação, né? Foi a que eu narro no meu livro, foi o esporte que eu escolhi. E essa é a Dani, incompleta, né? Mas que busca ali que busca se superar, se aperfeiçoar todos os dias. Muito bom. E eu queria também, Dani, saber de você, como que foi,
né, que você adentrou nesse mundo da escrita? Foi alguma oportunidade que caiu de paraquedas para você e falou assim: "Meu Deus, né, vou escrever"? Como que foi isso? Como que aconteceu para você? Bom, já faz um tempo, né? Bom, eu sempre gostei de ler, desde que eu me conheço por gente, assim. Eu fui criada numa família que minha mãe e meu pai sempre me incentivaram, né? A leitura, os estudos, sempre se dedicaram para que eu tivesse o melhor. Eu vim de uma família humilde, mas nunca faltou nada, graças a Deus. Então, eu sempre gostei muito de estudar, e estudo até hoje, estudo todos os dias. Então, a leitura ela sempre fez parte da minha vida desde pequena, assim, desde da minha tenridade, a leitura ela é diária. Eu falo que é a nutrição do meu cérebro, né? É o alimento do cérebro. Então, e eu sempre fui consumidora de livros. Tenho paixão, né, por livros. No meu guarda-roupa eu tenho mais livros do que roupas, né? Eu falo que eu quero ter uma biblioteca ainda só para organizar todos os meus livros. Então, eu sempre gostei dessa leitura. E só que chegou uma hora que eu falei, eu não quero ser só consumidora, eu quero ser produtora. E aí eu acho que eu me, assim, eu percebi no meu coração que eu queria escrever, né? Eu sei da importância do livro, o livro é o melhor amigo ali das pessoas, né? É a sabedoria que você se apropria. E eu falei, não, eu quero fazer um livro. Só que eu deixei em off. Algumas pessoas do meu convívio já tinham escrito um livro. E eu falei, não, a oportunidade vai aparecer. Aí você, né? Você veio até mim e me convidou. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que é um golpe? Será que é, né? O que será que é isso, né? Aí a gente foi conversando, eu percebi que era realmente um presente de Deus na minha vida. E esse processo de escrita, o processo de escrita foi muito rápido, né? O nascer, a concepção desse meu capítulo foi muito rápido. Porém, foi um curativo, né, na minha alma, foi um sofrimento, foi um misto de emoções que, ora, eu chorava, ora, eu ria, né? Então, foi um misto de emoções que eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã, e eu já deixo a minha primeira indicação de livro, O Milagre da Manhã. Leiam, é muito importante esse livro. Ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, assim, né? Ele ensina a ter disciplina, ele ensina a acordar cedo, e não acordar cedo só para você fazer o que precisa ser feito, mas fazer algumas coisas, alguns gatilhos que vão aí melhorar o seu dia, melhorar a sua qualidade de vida, tanto espiritual, mental e físico, né? Então eu comecei a escrever esse livro nasceu, esse capítulo nasceu em, no máximo ali uns 7 dias, e aí eu já enviei para você, mas aí a gente teve os processos de reescrita, que aí sim que eu fui aprendendo o que era realmente ser uma escritora, né? Que não era somente ali escrever, era voltar, era ver a ortografia, era ver as frases, a profundidade da minha temática, né? Que a gente trabalhou isso também, porque dói você falar de você, é muito fácil falar do outro, é muito fácil criticar o outro e observar o outro. Mas quando nós nos colocamos no protagonismo, é muito doído, é muito dolorido. Então, nós fizemos esse exercício de voltar várias vezes na escrita, e foi um processo de cura, né? Um processo muito grande de cura, que eu acredito que, apesar de ter sido curada aí de algumas feridas, algumas ainda ficam, né? Ficarão, e aí e esse exercício ele é diário. Então, quando eu me organizei aqui, trouxe o meu capítulo, né, impresso, e quando eu fui ler novamente hoje, eu falei, meu Deus, já estou com vergonha do que eu escrevi. E isso é muito bom, porque se eu estou com vergonha, é porque agora, né? Acho que se passou o quê? 2 meses, alguma coisa assim, da nossa primeira escrita, é que
eu posso melhorar, né? E isso foi a primeira coisa que eu aprendi. A primeira foi a persistência na escrita do livro, porque em vários momentos a gente quer desistir, a gente se pergunta o porquê de estar fazendo isso, por que que eu estou fazendo isso, eu poderia estar fazendo outras coisas, quem vai ler o meu livro? Será que vai ser importante? Será que não vai? Será que vai agregar? Então, essas inúmeras hipóteses passam na cabeça do escritor, né? Passaram na minha. Mas a gente só, né, eu só me entreguei e fui até o fim e fizemos aí esse processo de reescrita, de reelaboração, de reorganização física, né, escrita e mental, né? Que aí chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu tenho muita coisa para contar. E foi aí que eu falei, eu vou escrever o meu segundo livro, que aí sim será de autoria, né, própria e única minha, porque essa coparticipação, essa coautoria, esse capítulo, ele me instigou a escrever o meu próprio livro. Foi uma concepção dolorosa, mas também afetuosa, que eu me senti muito orgulhosa aí de ter nascido. Que legal. E eu lembro que quando nós nos falamos pela primeira vez, você falou assim, Linai, a minha irmã falou que vocês estão com um projeto de coparticipação em um livro para mulheres e eu gostaria que você me passasse mais informações. E eu lembro que eu fui assim, até assim, curta e grossa, né, Dani? Porque eu falei assim, olha, Dani, deixa eu te explicar uma coisa. Se você está buscando um projeto para dizer assim, eu sou escritora, vou monetizar, vou ganhar dinheiro, vou, né? Agora estourei. Esse projeto não é para você, mas se você for uma pessoa que está em busca de se curar e proporcionar cura emocional e espiritual, ajudar realmente outras mulheres e se aprofundar dentro de si e sair realmente da caixinha, esse projeto é para você. E eu lembro que a Dani falou assim: olha, é isso mesmo que eu estou buscando. É exatamente isso que eu estou buscando. E dessa forma, a Dani entrou nesse projeto pra gente. Por muitas vezes, com as outras autoras, né? Eu também falei de forma assim, bem incisiva, né? Porque tem muita gente que entra nesse mundo e acha que é as mil maravilhas. Né? Agora eu sou inteligentona, vou escrever, vou mostrar aquilo para o mundo, vou mostrar que eu sou capaz. E quando a gente ingressa, é uma experiência própria minha mesmo. Quando a gente ingressa, a gente entende que é algo muito mais profundo do que apenas colocar palavras no papel. E realmente é um processo que a gente sente dor, que a gente sofre, que a gente precisa se reorganizar em muitas áreas da nossa vida, a gente precisa passar por um processo de adaptação. Porque por mais que você tenha escrito, né, como no seu caso, você escreveu o seu capítulo em 7 dias. Eu escrevi um livro inteiro em apenas 3 dias, quando eu estava em um processo muito intenso de jejum. Então você imagina, você escreveu ali em torno de 10 a 15 páginas em 7 dias e sofreu. Eu escrevi em 3 dias, você imagina como que não foi o meu sofrimento, né? Então eu ficava ali realmente, aquele negócio, meu Deus, como que tinha tudo isso dentro de mim? Né? Já estava ali há muito tempo e a gente não sabe que a gente só precisa de um ganchinho que puxa assim a pontinha e depois é como se fosse um novelo de linha, né? Aquele novelo ele vai se desenrolando, desenrolando, tem hora que embaralha tudo, faz nó na linha, mas chega a determinado momento que a gente consegue realmente desembolar esse nó que estava dentro da gente e sai um belo resultado, às vezes um crochê, nada mais é do que isso, um livro que nós escrevemos, e eu já falei isso para você outras vezes e falo aqui de novo, Dani. Obrigada por não ter desistido no meio do processo, porque eu sei que não foi fácil para você, não foi fácil para as outras autoras, mexeu bastante com o emocional. Então, assim, você é uma vencedora e eu te parabenizo por isso, né? Por ter chegado até aqui, por ter persistido e por estar persistindo ainda. Vai chegar uma fase um pouquinho mais difícil, que é a escrita do livro solo, você vai ver, porque eu não engano, né? Eu falo, não é fácil, é difícil, né? Então você entrou nessa, você cumpriu realmente uma parte do seu propósito, creio que o melhor ainda está por vir, mas eu quero que você fale um pouquinho também da história que você escreveu no seu capítulo. Eu falo aqui que a gente não vai se aprofundar muito, só para deixar o espectador aqui com um gostinho de querer mais e ir procurar essa leitura, se aprofundar um pouco mais naquilo que todas nós escrevemos nesse livro. Isso
mesmo. Foi um processo aí sofrido, mas desistir nunca fez parte da minha vida. Quem convive comigo sabe, né? Desistir não acelera, ele só desistir não faz parte do meu vocabulário. Eu não desisto, né? Eu vou até o fim, mesmo que aí aos trancos e barrancos nós fomos, nós voltamos à escrita, e é isso, né? A primeira o primeiro insight aí da escrita do livro foi a persistência que eu aprendi também na escrita do livro, né? E eu trago aí o meu capítulo, que ele se intitula por A Tríade da Excelência. Como vocês já falaram nas outras lives, o título do nosso livro, Mulher de Excelência, não quer dizer que nós somos excelentes, né? Mas que nós buscamos, sim, esse processo de melhoria, esse processo contínuo aí de se tornar uma pessoa melhor, de conviver harmoniosamente, né, com a nossa família, e buscar sempre o melhor. Não que nós somos perfeitas, jamais, né? Sabemos ali da nossa incompletude enquanto ser humano, e é isso que nos faz ouvir, ver e buscar estratégias para melhorar, né? Então eu trago ali três aspectos que eu considero importantes na vida de qualquer ser humano, que é o corpo, a mente e o espírito, e são três áreas que eu busco nutrir e regar, né, nutrir, fazer crescer todos os dias, que são três áreas que a gente precisa ali trabalhar diariamente, né? Então eu trago ali a primeira temática do meu livro, que é a questão da baixa estima, né, das mulheres, que muitas mulheres passam por esse problema de baixa estima porque elas se comparam à outra. Então, quando a mulher, ela não olha no seu interior, ela não percebe a sua beleza. Eu não estou falando de beleza estética somente. Eu falo de beleza interior, de beleza de atitudes, de beleza de olhares, né? É essa beleza que é a mais importante. E é claro que eu trago ali no meu livro também, no meu capítulo, cuidados que eu desenvolvo com o meu corpo também, porque é importante a gente cuidar do nosso corpo, né? É ele que nos carrega. E isso contribui com uma autoestima, mas a gente não pode, né? A mulher, ela é muito vista como um objeto sexual. Muitas mulheres passam por isso, né? E se comparam a outras, né? Então fica, eu estou gorda ou eu estou magra, então a gente passa muito por isso. Mulheres que não entenderam o seu propósito de vida ainda e pensam que a vida é somente uma embalagem, é um corpo. Então é por isso que as mulheres sofrem, porque elas se julgam, elas se comparam, e Deus nos fez exatamente do jeito que nós somos, né? Nós somos únicas, nós somos originais, e é isso que dá a nossa beleza. Mas é claro que a gente pode sempre melhorar. Então aí eu venho com o poder, né, do meu esporte, que é a musculação, o cuidar-se, é o alimentar-se saudavelmente, porque a indústria alimentícia está aí, né? Nos enchendo de fast food, nos enchendo de comidas que não são comidas reais, que são produtos alimentícios, que é diferente de alimento. E aí a gente precisa cuidar, claro, dessa máquina incrível que Deus nos deu, né? Então, esse é o primeiro tópico de uma criança ali que sofreu baixa estima e que venceu, né? Mas que busca aí a melhoria todos os dias, né? Então, é o primeiro tópico do meu livro, que é a disciplina, ela te levará a resultados inimagináveis, né? A gente precisa ser disciplinado, não só na escrita do livro, como, né, nós fomos, mas assim, tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, o nosso servir, o nosso amar, o nosso, né, em todos os aspectos aí e elementos da nossa vida. Eu falo um pouco também sobre o sofisticar da mente, né, a excelência da mente, e aí onde a gente retoma as leituras dos livros, a escolha de um bom livro, boas referências, como esse nosso, que eu já deixo aí a sugestão para todo mundo ler que tiver oportunidade, né? Para a gente nutrir o nosso cérebro, não somente o corpo, a gente precisa nutrir o cérebro também, principalmente, né? E principalmente, eu deixei por último, mas não menos importante, a alma, né?
o nosso espírito, é esse cuidado que nós temos que ter, né? Lógico que espiritualidade ela vai além de religiosidade, né? A religião ela é importante, cada um ali vai procurar o seu modo de acesso a Deus, mas o espiritual ele é mais abrangente, ele é maior, e eu falo que não é uma conexão com Deus que a gente busca. Nós somos, né, Deus, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, é preciso também cultivar a nossa alma, despertar o nosso espírito. Isso a gente precisa fazer todos os dias. Como que a gente faz isso? A gente faz amando, né? Lembrando que amar não é esse romantismo que a gente pensa, o amar enquanto servir, né? O que que eu posso fazer? Como que eu posso servir no meu trabalho para ajudar as pessoas? Como que eu posso servir no meu relacionamento para ajudar o meu companheiro? Como que eu posso servir a minha família? Como eu posso ajudar meus pais, ajudar meus irmãos, meus filhos, enfim. Isso é o verdadeiro amor, é o servir, né? Então eu trago ali alguns traumas que eu vivi, que eu não vou dar spoiler, mas que estão ali, que são importantes, foram importantes para o meu processo de cura. E acho que é isso. Exato, e a gente vai deixar, mesmo como spoiler, eu falei no início que é um tema bastante polêmico, muito vivido hoje, né? Para você que trabalha, acredito, com crianças, jovens e adolescentes, deve presenciar isso todos os dias no seu dia a dia, que é o tema relacionado à rejeição, ao bullying, à própria autovalorização, né? Algo muito presente. Antes não era tão visto, mas hoje está assim algo que está sendo abordado com muita profundidade. E você conseguiu trazer realmente também essa profundidade referente ao seu sentimento, referente a como você se sentia na época e o que, que você veio fazendo para superar tudo isso através desses três pilares que você apresentou, né? Então tem uma frase lá dentro que para mim foi muito marcante, mas você que está aí assistindo essa live vai precisar ler e para saber do que eu tô falando, mas tem algo no seu capítulo que realmente, todos os capítulos, né? Cada mulher, né, que eu li ali teve um trecho que é muito marcante, que é muito emocionante e que traz o ponto alto, traz toda essa profundidade da experiência que você viveu e é algo que a gente sente, né? Então, a emoção que você trouxe ali no seu capítulo foi muito gostoso de sentir, ao mesmo tempo que dá aquela fisgada, sabe? Mas a gente consegue notar o quanto você se esforçou para superar isso e ficou muito nítido, né? E eu tenho sempre falado aqui também, durante as nossas lives, muitas pessoas me questionam por que mulheres de excelência? Né? Porque excelência parece que você está falando de perfeição. E é completamente ao contrário disso a mensagem que nós passamos. Todo mundo acha que vai entrar na nossa live, que vai pegar o nosso livro e vai ver tudo perfeito. Até no dia, não sei se você ouviu falando em outra live, mas no dia que nós estávamos finalizando o editorial do livro, né, eu tinha sentido de colocar uma folha amassada dentro do livro, né? O designer de uma folha amassada. Sabe quando você amassa toda uma folha e Uhum. você desamassa e ela fica ali com aquelas marcas? E eu tinha sentido. E aí eu fui mostrar, amor, eu falei pro meu marido, né? Eu falei, amor, olha só como ficou o designer do livro das mulheres. E ele olhou assim pra minha cara e ele falou assim, amor, você tá falando sobre excelência e você me coloca um papel amassado. Aí eu, tipo, sabe, dei aquela desmoronada. Eu falei assim, meu Uhum. Deus do céu. Eu falei assim, não. Mas se eu sentir, toda vez que eu sinto algo, eu sei que tem um sentido que vai muito além da minha percepção, né? E eu falei assim, eu vou deixar dessa forma, porque eu não entendi ainda por que que eu coloquei. Depois que ele falou, eu fiquei tipo assim, poxa, né? Porque que realmente eu fui colocar, pedi para colocar uma folha amassada dentro do livro. E na mesma noite me veio a explicação, eu comecei a questionar. Eu falei, senhor, por que que eu coloquei uma folha amassada, né? Muitas pessoas vêm questionar isso, mas por que que veio esse desejo em mim? O que que acontece? E aí ele começou a ministrar, né? Dizendo para mim, imagine uma folha em cima da mesa, uma folha sulfite perfeita. Qual é a função de uma folha? Né? E aí ele foi me falando, a função de uma folha é o quê? É transmitir uma mensagem, você pode escrever, você pode desenhar, mas a função principal de uma folha é transmitir uma mensagem. Então você escreve algo para ser transmitido a alguém. Eu falei, tá bom, beleza, isso eu já sei qual que é.
a real. Ele falou assim: agora você imagina uma folha que ela foi amassada, 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 e de repente você deixa ela em um lugar e chega pessoas nessa sala e vê essa folha e falar: por que que essa folha tá aqui? Só serve para jogar no lixo, não serve para nada. E ele falou assim: da mesma forma, é a vida de uma mulher, a vida de um ser humano. São muitas feridas, são muitos traumas, são muitas dificuldades, são muitas situações difíceis que não só a mulher passa na vida, mas que o ser humano. E é como se fosse uma folha que estava perfeita, né? Deus criou nós, o pó da terra, imagem e semelhança dele, nós íamos perfeitos, mas as situações que acontecem no nosso dia a dia é como se a gente estivesse pegando aquela folha que era perfeita e a gente vai amassando ela, amassando, amassando, e de repente as pessoas que estão ao redor e até a gente mesmo olha para tudo que a gente passou, que a gente vive e fala assim, não sirvo para nada. Só para jogar no lixo. Só que a gente não lembra o quê? Da nossa principal função. A gente veio com a missão de passar uma mensagem. A gente veio com o propósito de entregar algo para as pessoas. Então é dessa forma, da mesma forma que uma folha de sulfite ela é desvalorizada, né? Quando as pessoas veem ela amassada, é a mesma folha que quando você não tem mais nenhuma folha para escrever e você precisa com urgência anotar algo ou transmitir algo a alguém, o que que a gente faz? A gente pega aquela folha que está ali, é a única que está disponível, a gente abre ela, tenta ali, né, desamassar com a mão, ela fica com aquelas marcas, mas mesmo assim a gente consegue transmitir a mensagem, ou seja, não importa todas as situações que a gente passa, que às vezes nos diminui, que às vezes amassa a gente, que às vezes aperta, que tira a gente do nosso estado de perfeição que Deus nos criou, né? E a gente às vezes fica ali até com a estética um pouquinho comprometida, as pessoas olham e sabem, já sofreu muito, já foi maltratada, já foi rejeitada, já sofreu bullying, já sofreu abuso, já foi enganada. Então, todas essas situações, ela contribuem, né? E ao final dessa ministração que Deus estava fazendo no meu coração, ele falou assim, mesmo com tudo, né? A folha amassada ou não, ela vai cumprir o propósito dela. E se não tiver ninguém que se proponha, né? Não tiver ninguém que se julgue perfeito, a imperfeita ela vai servir. E se de repente você vai e escreve uma mensagem, como nós escrevemos agora nesse livro, né? Transferimos tudo aquilo que estava dentro da gente, começamos a escrever em uma folha imperfeita, trouxemos a mensagem, né? Uma mensagem que é perfeita em uma folha imperfeita e se de repente em pouco tempo essa mensagem ela se torna um best-seller. Então, quando a gente fala da excelência, a gente não está falando da perfeição, né? Da onde está sendo transmitida a mensagem, porque realmente nós, na nossa natureza, nós nos tornamos imperfeitos. Nós fomos criados, né, para ser perfeitos na criação do mundo e por N motivos, pelo pecado, pelo erro, pela cobiça, pela inveja, por tudo, nós nos tornamos seres imperfeitos. Mas mesmo nessa imperfeição, a gente não perdeu a nossa principal função, que é transmitir uma mensagem, que é impactar vidas, que é ajudar a curar através das nossas palavras, através da nossa fala. E aí a gente entende que não tem a ver com a nossa perfeição, com a nossa excelência, mas sim com a mensagem que nós carregamos, que ela sim, ela é perfeita e ela é excelente. Então, por isso, o tema Mulheres de Excelência, né? É difícil, né, trazer essa profundidade, trazer essa mensagem. Claramente não foi algo que veio de mim. Até quando eu coloquei o tema Mulheres de Excelência, ainda fiquei, por que Mulheres de Excelência? Eu fiquei por dias e dias e dias e dias questionando. O livro estava quase pronto e eu ainda não sabia. Se me perguntassem, eu não saberia dizer o porquê Mulheres de Excelência. Eu saberia dizer que excelência não tem nada a ver com perfeição. Era só isso que eu sabia dizer. Então, eu precisei também, durante essa fase de escrita, também como coordenadora, como criadora desse projeto, Dani, eu precisei passar por essa fase de aprofundamento para entender
o que que eu iria dizer? Ai, porque tava todo mundo questionando, tava todo mundo perguntando. Ai, por que excelência? Porque excelência é perfeição. E muitas mulheres, Dani, falaram assim: eu não sirvo para essa vida de excelência. Por quê? Porque eu não posso ser perfeita, porque eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu trabalho fora, então eu não tenho como ser perfeita agora. Aí você imagina, tipo assim, realmente não tem como, mas a partir do momento que a gente cria na mensagem, é aí que a gente vai entender que não somos nós. A perfeição não mora em nós, mas a mensagem que nós estamos carregando veio de um ser que é perfeito, né? E eu gostaria também que você compartilhasse um pouquinho sobre o que que você pensou. Qual foi a tua visão quando você viu o tema a primeira vez, Mulheres de Excelência? O que que veio na sua cabeça? Foi exatamente isso, né? Eu pensei, meu Deus, eu me comprometi a escrever um capítulo que se intitula Por Mulheres de Excelência, uma pessoa que não é que eu nunca me julguei excelente, que está longe dessa excelência, né? E eu falei, meu Deus, só que agora eu já firmei esse compromisso e eu vou até o fim, como eu te falei, eu não sou de desistir. E eu falei, e agora? O que será? Quando eu comecei a escrever, eu falei, mas a minha história ela não é uma história tipo uma história impactante, uma história triste. Mas aí eu falei, mas é a minha, e eu aprendi muitas coisas, continuo a aprender e vou aprender muito ainda, porque eu sou pedagoga, sou professora, sou coordenadora pedagógica, e eu ensino e aprendo todos os dias, essa é a minha essência, como você falou, a vida não é só nascer, crescer, casar, se reproduzir e morrer, é sobre propósito, não é sobre o que você junta, é sobre o que você espalha. É o que você contribui com as pessoas, né? Então, quando ali eu estava escrevendo, eu falei, não é excelência, mas o processo de busca, o processo de melhoria é um processo excelente. Então, é o ato, né? É o ato de buscar, de contribuir, de ajudar, de auxiliar, que não nos tornam excelentes, mas nos enobrecem, né? Deixa a gente mais nobre, deixa a gente mais com um olhar humanizador e buscando, claro, a gente sempre busca o melhor, a gente nunca atinge, lógico, mas a gente sempre está nessa tentativa de busca aí. Então foi essa minha, né, minha primeira visão de e agora? Eu não sou excelente e nem vou ser, né? Mas eu pensei assim, se o convite chegou até mim, é porque era para ser. E foi uma resposta de oração, porque eu pedi para Deus que eu queria escrever um livro, mas eu não sabia como, onde, com quem. Porque até então eu era e sou ainda, uma consumidora assídua de livros, mas não produtora. Então eu deixei, quando a gente não sabe, a gente deixa na mão de Deus que ele se vira, né? Ele se vira, ele faz, ele nos dá o caminho, a gente só precisa pôr o pé. E foi assim que esse capítulo nasceu. E eu costumo dizer que quem lê, escreve. Não tem desculpa. Não tem desculpa, A exatamente, gente já exatamente. veio com esse senso, né? Tem pessoas, eu comecei a desenvolver a minha escrita quando eu comecei a ler muitos livros no ano, deixa eu ver, nós estamos em 2024, 2023, no ano de 2022, eu li em média 50 livros, que dá uma média de um livro por semana, um pouquinho mais a cada 8 dias. E foi aí, né, que eu acredito que foi saindo de dentro de mim o dom da escrita. E no ano passado, no dia 17 de janeiro, eu escrevi o meu primeiro livro, Sigilos da Alma, Detox Emocional. Então, para quem usa como desculpa, eu não tenho o dom da escrita, é uma dica já que eu aproveito para deixar para você. Eu falo para todos, eu tenho dificuldade de escrever. Tudo bem, se você tem dificuldade de escrever, então crie o hábito da leitura, porque a leitura vai te dar criatividade para que você entenda o que você está vivendo, entenda os seus processos e consiga reproduzir isso muito mais facilmente, consiga reproduzir a sua história muito mais facilmente. Então já fica uma dica aí, quem deseja
também escrever, fazer parte de uma coautoria. Inclusive, a gente já está com uma nova coautoria em aberto, né? Aí é em homenagem aos Dia dos Pais. Acho que eu não cheguei a te falar, Dani. O título da coautoria que está aberta é Quem é o meu pai? Né? Muitas pessoas hoje se perguntam quem é o meu pai? Pessoas que cresceram sem o pai, que teve a falta de um pai presente na vida ou que perderam o pai muito cedo e sente a falta do pai que partiu. As pessoas que sente de alguma forma a falta de um pai que proporcionou muitos momentos felizes e não está mais, o pai que causou muitas dores, muitos traumas e também não é possível a convivência. E é uma forma também de, assim como Mulheres de Excelência, promover cura com a paternidade aí nesse mês dos pais. Então, para você que está assistindo, que tem o desejo de se curar na área da paternidade e entender verdadeiramente quem é o seu pai, né? É um tema com um duplo sentido. Você está convidado também a fazer parte desse projeto. E a gente já está caminhando aqui para o final da nossa live. Eu quero deixar o convite para você que está assistindo ou que vai ver essa live gravada, que acompanhe. A gente ainda tem algumas autoras que vai trazer aqui um spoiler da sua história nessa série incrível. E Dani, eu quero te agradecer mais uma vez. Tá? Também pela sua presença aqui na live. Você que estava preocupada, poxa, o que que eu vou falar, né? Com o que que eu vou compartilhar? E falou super bem, quase não deixou espaço para mim falar. E eu fico muito feliz por isso, né? Por ver assim realmente o desenvolvimento que vocês tiveram nesse período. E queria que você deixasse aqui as suas considerações finais para a gente encerrar esse momento de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, você ali por toda a paciência que você teve comigo, né? Eu sei que eu faço várias perguntas, assim, muitas perguntas. Eu gosto de perguntas, né? Porque quando a gente tem perguntas é porque nós estamos no processo da aprendizagem. Então, eu tenho perguntas e eu não tenho vergonha de perguntar. Então, eu quero te agradecer mesmo do fundo do meu coração por toda a paciência, todo o comprometimento que você teve comigo desde o início, né, desde o convite, todos os nossos aprofundamentos, né, da minha temática, que você esteve presente, que eu falei que foi, na verdade, foi uma terapia, né? Muitos dias eu chorei, que eu falei, meu Deus, né? Eu falei, eu não tinha percebido isso na minha vida e foi um processo de catarse, foi um processo de abraço, assim, de afeto muito grande comigo. Então, eu gostaria de agradecer esse projeto maravilhoso, agradecer você, agradecer todas as outras autoras, que eu estou super ansiosa também para ler, para conhecer a história. Pelas lives nós, né, nós temos estamos nos conhecendo, mas assim, a leitura do livro eu falo que é uma apropriação tão grande que você tem ali, e eu gosto do livro físico, né? Você pega, você lê, você se apropria do autor, e isso é muito bom. Então, nessa minha caminhada, eu tive bons mentores, você foi uma delas, eu tive mentores em todas as áreas da minha vida. Gostaria de agradecer todos, a você, as meninas, as autoras e toda a minha família, minha mãe, meu pai que estão assistindo. Quero mandar um beijo, a minha irmã, todo mundo assistindo na torcida, porque é a minha primeira live. E o coração fica, né, ansioso, a barriga gela, mas isso é muito positivo porque a gente sempre está buscando esse processo de melhoria, né? Então, eu gostaria de agradecer, gostaria de deixar o convite para todo mundo que tiver a oportunidade de ler o nosso livro, que foi um presente, e de escrever o seu próprio livro. É um processo de cura e libertação muito grande que eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade de escrever o seu próprio livro, de mostrar a sua história e de agregar na vida das pessoas. A sua história é muito importante, né? A gente pensa, a minha história, ela é muito importante, ela vai ser de extrema importância para alguém, com certeza. Aquilo que você acha que não tem validade nenhuma para você, porque é a sua história, já tô acostumado, né? Você já contou ela tantas vezes, ou você já viveu ela na pele, então você acaba desvalorizando aquilo que você passou, enquanto do outro lado da tela, do outro lado do estado, da cidade que você mora, talvez tenha uma pessoa que esteja vivendo exatamente aquilo que você já conseguiu superar. E essa pessoa, ela tá sofrendo, essa pessoa, ela tá pensando em acabar com a vida dela, e às vezes ela ouve um
uma palavra sua que você acha que é super simples e você salva a vida dessa pessoa. Então está aí a importância da gente abrir a boca, ter coragem de contar a nossa história para o mundo, não só de se expor, mas principalmente de curar, de se curar e de curar outras pessoas. Tá? Então, para você que está aí nos assistindo também, muito obrigada por ficar aqui até o final da live. Para quem quiser estar no nosso evento de lançamento, acontecerá aqui em Alphaville, Barueri, no dia 29/8, onde você vai ter a oportunidade de se encontrar com as autoras incríveis, as mulheres de excelência que escreveram o livro, ter a sua unidade autografada. Se você não pode estar presente, você também pode entrar em contato com a gente através da editora Proname e solicitar o seu exemplar. Você também pode entrar em contato com cada uma das autoras aqui, com a Dani, e adquirir o seu exemplar. Siga o nosso perfil e continue acompanhando o que está acontecendo na série de live com as mulheres de excelência. Então, eu deixo um beijo para todos vocês aqui e uma boa noite. Beijo. Beijo.